we will discuss a little bit about today. The topic is about the peace. Right now, in the situation, with the COVID situation, everybody is a little bit, frustrated and disturbed. So we little bit discuss about the peace within, how to get peace and what is the meaning, how to cultivate the peace. Hoje, nós vamos discutir, o nosso tópico é sobre paz, porque nesses tempos atuais a gente percebe que as pessoas estão mais frustradas, mais agitadas e com falta de paz. Então, como obter essa paz interior e como cultivá-la? See, our life is created by mind, and people are leading their lives with many restrictions nowadays because of this COVID situation. People are leading life with restrictions and controlled life, restricted life. As pessoas hoje em dia, a vida nossa é criada pela nossa mente. E hoje em dia as pessoas têm vivido com muitas restrições por causa da nossa situação atual, com vidas excessivamente controladas. And COVID pandemic situation created a lot of agitation, disappointment, restricted life disturbances, and it is hindered the routine, normal routine life. A pandemia do Covid criou muita agitação, muita frustração e muita restrição nas vidas das pessoas, que realmente a maioria perdeu a sua vida normal, a sua vida regular. And when people cannot do what they want, they lose peace and they're disturbed. Quando as pessoas não podem fazer o que elas querem, elas perdem a paz, elas ficam perturbadas. And lifestyle keep changing time to time, country to country, and generation to generation. E o estilo de vida sempre muda, de país para país, de cultura para cultura e de geração para geração. See, ordinarily, people has no peace. Their mind is constantly disturbed. When the mind thinks something and wanted to do something, when they cannot do it, or when that desire is not fulfilled, and they get frustration and disappointment, unpleasantness, stress, like this, and they lose peace within. A maioria das pessoas nesse mundo, na verdade, não tem paz, porque as mentes delas não permitem. Sempre que uma pessoa com muitos desejos não consegue alcançá-lo, ela experiencia frustração, desprazer, desapontamento e a paz fica mais longe. Peace, how to cultivate peace. In Bhagavad Gita, in the 2nd chapter, 70th verse, it is talked about peace. What kind of peace one should have and what is peace means. There is a verse, Apuryamana achalam pratishtam samudram apaha pravishanti advat tadvat kamayam pravishanti sarve sasantim apnoti kama kami. Esse é um verso no capítulo 2 da Bhagavad Gita, onde fala como a gente deveria cultivar essa paz e qual é o significado. The meaning of this sloka is, as the water of different rivers entered the ocean, which though full in all sides, remain undisturbed. Likewise, he in whom all the enjoyments merge then themselves attain peace, not he who hankers after such enjoyments. Então, o significado é, assim como vários rios
desaguam no mar, no oceano, mas o oceano permanece imperturbável, assim também é as pessoas que têm paz. Elas estão no mundo recebendo estímulos mentais, mas elas não se perturbam por eles. Ao contrário daquelas que se tornam escravas desses estímulos e correm atrás dos desejos. The man of peace remain undisturbed and maintain his happiness without changing his mental state. O homem de paz, ele permanece imperturbável no mundo. Esse estado dele de equilíbrio jamais se altera. The meaning of this is the man in his mind, it is the man of wise is, his mind is like a consciousness, and mind is like a sea, and it remains undisturbed no matter what desire comes, what disturbance comes into the mind. It just went and mixes join with that sea of consciousness, sea of peace, and without changing his state of mind. Então, nesse verso, o que significa? A mente do homem sábio é como esse oceano imperturbável com os rios desaguando suas águas nele. Um homem sábio, ele não se perturba pelas alterações mentais, ou pelos estímulos que ele recebe. Ele está sempre equânime, porque todos esses estímulos se dissolvem na sua consciência oceânica. In normal man, these things doesn't go. If in the normal man, if the things doesn't go the way he wants, then he becomes restless, unpleasant, and disturbed. Mas, se a gente prestar atenção, uma pessoa comum não reage dessa maneira com os estímulos mentais. Se algo não está indo bem dentro, ou seja, esses rios que estão chegando no oceano não são positivos, ela já perde o equilíbrio e já fica perturbada. With that state of mind, the person becomes unhappy, and the quality of life is not peaceful. E o que acontece? Quando essas situações tiram o equilíbrio dela, ela perde a paz e a vida dela já não se torna mais tão bela. And how to cultivate peace within, how to develop peace within. If we take example, the needs and enjoyment and the desires changes from time to time. If suppose 2 generations back, if we take their needs and their enjoyment limitations are different from present situation. E como cultivar essa paz? Se a gente pensar, as necessidades, os desejos e os desfrutes mudam de tempos em tempos, em cada geração. And also it changes from person to person also. E também de pessoa para pessoa, essas necessidades mudam. If person cultivates contentment, Se a pessoa cultiva o contentamento and satisfaction, self-control, satisfação, autocontrole, peace can be attained. a paz pode ser alcançada. The person who wants the peace should cultivate more mental satisfaction
rational mind and discriminative knowledge. A pessoa que realmente quer encontrar paz, ela deveria cultivar ou treinar para ter mais satisfação na vida em todos os momentos, para ter uma mente um pouco mais racional e desenvolver o discernimento. Because usually people, they go after sense enjoyment. Those enjoyments keep changing. Today we have one kind of desire to enjoy. Then after few days, we may lose the interest on that enjoyment. Porque as pessoas sempre estão correndo atrás dos seus desfrutes, dos seus prazeres. Mas o que acontece? Hoje eles são um tipo, mas amanhã esses desejos, esses desfrutes podem não ter nenhum interesse para a gente e outros surgirão. But that enjoyment, when they don't receive it, and then they get restless and unhappy and they lose peace. Se eles não alcançam o desejo, eles ficam agitados, frustrados e perdem a paz. And people with so much of internal and external desires, people lose peace. E por essa razão, as pessoas com muitos desejos, tanto externos quanto internos, perdem a paz. Thinking of what mind is going into, suppose the few generations back, the society is different. Right now, the society is different. People want to go for many recreations. If they cannot go, they get disturbed. They feel bored. They get frustrated in the house. Então, analisando a transformação de geração passada para a geração futura, por exemplo, hoje essa geração precisa de muita recreação, muitos tipos diferentes de divertimento, e se eles não têm a possibilidade disso, eles ficam muito entediados em casa. This is what happening right now in this world because of this situation the whole world is facing. People are getting frustrated and losing peace within. E é isso que tem acontecido na situação atual do mundo, o mundo inteiro. Muitas restrições, elas não podem realizar esses seus desejos e elas perdem a paz. This can be avoided with a little bit of contemplation, self-analysis, self-control, and being with good people, being with wise people, and little bit of spiritual practice. E isso pode ser evitado em grande proporção se tiver um pouco mais de contemplação individual, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de autocontrole, se elas tivessem a capacidade de fazer um pouco de autoanálise. Uma coisa que ajuda muito são boas companhias e, especialmente, um pouquinho de práticas espirituais. Each individual's consciousness is like a reservoir, and if our essential desires goes into that and make the holes, the reservoir of peace is there in every person. But when the desires goes into that peace, then they create unpleasant situation. And the peace, when unpleasant situation is created, that peace is reduced slowly. It increases the unpleasantness and disturbed situation, and they become more and more dried up with the peace. Então, o que acontece? A nossa consciência individual é como um grande reservatório de água. E os desejos
são como furos nesse reservatório. Então, quanto mais desejo a pessoa tem, mais furos ela vai ter nesse reservatório da consciência individual, onde se encontra a paz. E o que acontece? A água que está nesse reservatório é a paz, e ela começa a vazar. Então, a pessoa vai sentindo cada vez mais desprazer, e mais ela vai perdendo a paz dela. Ela vai se esvaindo por esses furos do desejo. Any situation or incidents which is making to lose peace, we should avoid it, or we should, with analysis and with contemplation, we should avoid that unpleasantness and not to not to lose the peace within. Então, toda a situação que a gente perde a paz, nós deveríamos evitá-la. Com autoanálise e contemplação, a gente pode afastar, sim, esse desprazer da nossa vida. But this meditation will help to be content with what we have. E para isso, a meditação é fundamental para nos ajudar a desenvolver o contentamento com o que a gente possui, com aquilo que a gente possui. So for example, I tell to my children, my grandchildren, that now they are staying home without any activities, children or adults, they are staying, getting bored, not to meet, avoiding the social gatherings, parties, and no school, sitting at home, doing things. I tell them that in our young age, when we were in that age, we don't have any of these activities at that time. We were very peaceful, calm and quiet, and our life is also was very happy at that time. Eu falo para os meus netos que já são grandes hoje, eles estão em casa sem nenhuma atividade. Eles não podem ir para a escola, eles não podem ir para as festas, eles não podem fazer encontros, e todos estão entediados. E eu falo para eles, não é estranho que quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha nenhuma dessas atividades, e a gente estava sempre em paz e sempre no estado de calma? When our desires are limited and reasonable, then we don't lose peace. Quando os nossos desejos são limitados e, importante, os nossos desejos são razoáveis, nós não perdemos a paz. To have a desire is not wrong, but excessive desires, unreasonable desires gives us unhappiness and we lose peace. Desejos não são ruins, mas desejos ilimitados e desejos que não são razoáveis removem a nossa paz. We need to work, to live in this world. So to earn money, we need to work. That desire is not wrong. Por exemplo, a gente tem que viver nesse mundo, nós precisamos de dinheiro. Então, esse desejo para ter uma boa vida e para conquistar a sua, por exemplo, estabilidade, isso não é ruim. Our desires can be turned towards the more noble desires, like serving people, meditating, serving our own self, and also spiritual service and charity services. These will bring us activity and also peace for us. Então, a gente pode gradualmente ir convertendo nossos desejos para desejos mais nobres e trazendo, por exemplo, mais atividades nobres nas nossas vidas, como servir, como meditar, como prestar serviço espiritual também, serviços de caridade, e isso gradualmente vai represando de novo a nossa paz perdida. Most of the Kriyavans who are meditating must be knowing how to get peace by this time, because through meditation we get lot of peace. Our desires will be lessened and desires will be channeled towards more reasonable desires. It becomes more reasonable desires, and
even if the desires are not fulfilled, there won't be that much change in the peace or mental state. O que acontece? A maioria das pessoas que já praticam meditação e da Kriya Yoga devem ter uma noção muito grande já de saber como obter a paz durante esses momentos difíceis. E com essa meditação, os nossos desejos são gradualmente convertidos para desejos mais razoáveis. E quando esses desejos não são possíveis de ser alcançados, uma pessoa que medita não perde tanto o equilíbrio e a paz como uma pessoa comum. Our spiritual work, dedicated work without attachment will bring us more peace. E uma outra coisa importante é desenvolver a atitude de trabalhar, mas sem se apegar ao trabalho. Isso é um ponto fundamental para a obtenção da paz. Either it is material work or spiritual work, which is done with attachment will give us pain and sorrow, which results in the disturbed mind, losing peace. E não importa que tipo de trabalho, pode ser um trabalho material ou pode ser um trabalho espiritual. Se for feito com apego, ele certamente nos trará dor, tristeza, e isso vai ser um grande ponto para a perda da nossa paz. Work with detachment, expecting any reward or result, will give us peace, calmness, and success in our duties. Um trabalho realizado com desapego, ou seja, sem o interesse pelos frutos das ações, mas focado na ação. Esse é um trabalho, tanto espiritual quanto material, que vai nos trazer a recompensa da paz, enquanto realizamos e depois da realização. No matter how successful a person is, if person doesn't have peace, there is no life for that person. Não importa o quanto sucesso uma pessoa tenha no mundo, se essa pessoa não tiver paz, na verdade essa pessoa não tem vida. Goal of life is to be peaceful. A meta da nossa vida é ser pacífico. To achieve that, good spiritual practice, meditation will help us. And through meditation, one can remain in peaceful state of mind at any situation. E para isso, as práticas espirituais, especialmente a meditação, são fundamentais. E com isso, através da meditação, a pessoa pode alcançar esse estado de paz e ela não a perde mais em nenhuma situação. I think let us practice how to be detached from our activities, how to be limited in our worldly attachments and worldly activities, and cultivate peace and increase the peace within. And peace is godliness, peace is everything in our life. E é isso que a gente tem que praticar. Praticar para desenvolver esse apego, praticar para controlar e tornar nossos desejos mais razoáveis e para cultivar essa paz, porque essa paz nada mais é do que divindade. Essa paz é a nossa própria herança. So with this much, I will conclude my discussion about the peace, and we will start general guided meditation. E com isso eu concluo o meu raciocínio com vocês, as minhas palavras, e agora nós vamos fazer uma pequena meditação juntos. Sit straight. Por favor, sentem-se eretos. Spine straight. A coluna ereta. Eyes closed. Os olhos fechados. Keep your attention on breath. E mantenha sua atenção na respiração. Keep watching your inhalation and exhalation. E, por favor, observem cada inalação e exalação de vocês.
Calmly watch breath. Calmamente, observe a respiração. Feel the flow of breath. E sintam esse fluir da sua respiração. Breath is wealth. A respiração é nossa riqueza. Calmly watch breath. Calmamente, observe a respiração. Inhalation and exhalation. Inalação e exalação. Observe. Every breath is taken by God. Cada respiração que acontece em você vem de Deus. Take a deep inhalation and deep exhalation. Agora faça uma inalação longa e a exalação longa, na sua capacidade. Keep watching slow, long, deep breath, inhalation and exhalation. Mas mantenham-se observando essas respirações, inalações lentas, longas, profundas, exalações longas, profundas. Up to your capacity. Inhale up to your capacity, exhale up to your capacity. Sempre na sua capacidade. Inale de acordo com a sua capacidade e exale da mesma maneira.
God is pulling breath. É Deus que está puxando a sua respiração.
Bring your attention to silent meditation. E agora, nossa atenção lá para dentro, numa meditação em silêncio. Do not watch breath. Agora, nem mais atenção na respiração. Keep your mind empty. Remain in the soul consciousness. Sua mente vazia e a sua consciência na alma lá dentro. Feel the divine consciousness within. Sinta a consciência divina que habita em cada um de vocês. Feel the calmness. Sintam a calma. Calmness is godliness. Lembrem-se que a calma é a própria divindade. Your guardian human being.
Nós somos Deus em seres humanos. Om Tat Sat Om. Amen. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet. Asato Ma Satgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Amrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. May everyone be happy. May everyone be prosperous. May everyone be free from all diseases, illnesses. May everyone see God and good and auspiciousness in everything. Que todos sejam felizes, que todos sejam prósperos, que não hajam doenças e que todos possam ver bondade e auspiciosidade em toda parte. May none be unhappy or distressed. Que ninguém seja infeliz ou tenha sofrimento. I bow to you all. Thank you all. Eu me curvo a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês.